tivermos um probleminha aqui, nós temos esse aqui, sem dificuldade. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo de Deus. Feliz sábado, povo de Deus. Eu ouvi ali alguém reprisando, povo de Deus, e é isso mesmo, louvado seja o Senhor. É bom demais estarmos juntos aqui, para louvarmos o Senhor e para aprendermos da palavra. Estou contente porque as coisas estão se acomodando. Nós temos então o nosso site no ar, louvamos a Deus por isso, obrigado aos que trabalharam. As câmeras voltaram e a gente pode continuar o trabalho com alegria. Parabéns, Voneu, pelos 83 anos hoje, hein? Obrigado pela sua companhia nesses 35 que o senhor mora junto comigo. Obrigado mesmo, do fundo do coração. É um pai, é o pai da Mari, mas é meu pai também, né? É um companheiro, um sábio, louvado seja Deus, é um cristão. Você trouxe a Bíblia? Deixa eu ver, mostra aí, a palavra. Caneta para fazer as anotações, pode ser também uma canetinha para marcar texto, ok? Eu disse ao pastor Mateus agora, há 2 minutos, que eu precisaria de 3 sábados para pregar o sermão de hoje. Nós vamos tentar, pela graça de Deus, explicar e provar pela palavra de Deus, escute bem, nós vamos tentar explicar e provar pela palavra de Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa, e é uma pessoa divina, é Deus. Diga amém. Então, vamos na Bíblia, e depois, no final do culto, para os que quiserem, nós preparamos um pequeno resumo do assunto de hoje, para colocar dentro da Bíblia, até dentro de uma Bíblia pequena. E vou explicar por que esse assunto hoje, anunciado com antecedência, porque algumas pessoas andam falando coisas que não combinam com a palavra. Como nós temos aqui uma congregação enorme, e nós temos uma outra congregação virtual que nos acompanha, nós sentimos que é nossa responsabilidade vacinar nossa igreja contra essa epidemia. Por quê? Andam dizendo que o Espírito Santo não é uma pessoa, que é uma força, que é um negócio impessoal. Isso não é bíblico. E o pastor da igreja tem obrigação com a sua igreja e obrigação com a palavra. Então, hoje, excepcionalmente, eu peço a você 100% de concentração. Não titubeie 1 segundo. Não converse uma frase. Fixe, focalize, foco no tema, no assunto, para não perder, porque aqueles que torcem a palavra de Deus, a Bíblia diz, o fazem para a sua própria perdição. E eu não quero que você acompanhe os que estão torcendo a palavra de Deus. Eu quero você na eternidade. Falei há 2 sábados que você é minha família. E eu não quero ir para a eternidade só com a minha família de sangue, carnal. Eu quero ir para a eternidade com a minha família espiritual, hein? João 14. Há 2 capítulos muito importantes sobre o Espírito Santo na Bíblia. João 14 e João 16. Mas há uma porção de coisas importantes no Antigo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sobre o Espírito Santo. Normalmente eu me preparo por umas 40 horas para pregar um sermão. Para este sermão aqui foram mais de 80. Aí você pode dizer assim, mas por quê? Você não é preparado? Eu sou preparado, eu sei disso. Mas para um assunto desse, o preparo tem que ser maior ainda. Porque as palavras têm que ser colocadas da maneira correta, na hora correta. Então, Jesus, falando sobre o Espírito Santo. João 14, eu vou ler um verso, vou citar mais de uma dezena de versos, e depois você terá isso no resumo que nós preparamos para você. João 14, 16, antes de ler o texto, Senhor Deus, nosso Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que seja para a tua glória e para o teu louvor a nossa compreensão, mas que o seja também para a nossa salvação individual e coletiva. Oramos em Jesus, amém.
E eu rogarei ao Pai, disse Jesus, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A expressão em grego é allos parakletos, que significa outro da mesma espécie, outro igual. Não é um outro diferente, porque se fosse um outro diferente, seria heteros parakletos, outro diferente, e não allos. Está claro isso para você? Mesmo que você não saiba grego e hebraico, não faz mal. Dá para ser salvo não conhecendo o grego e o hebraico. Mas não dá para ser salvo dizendo que o Deus Espírito Santo não é uma pessoa e que não é Deus. Por que que não dá? Não dá porque quem nos sela para a salvação não é o Senhor Jesus, o Deus Filho. Quem nos sela para a salvação não é o Senhor nosso Deus, o Deus Pai. A Bíblia diz que quem nos sela para a salvação é o Deus Espírito Santo. Agora, se eu não acredito nele, como é que ele vai me selar para a salvação? Seria uma incoerência. Outra coisa, para ir abrindo a cabeça para pensar, Jesus é mentiroso? Não é. A palavra diz que ele é o caminho à verdade. Jesus é verdade, ele não mentiria para você, ele não mentiria para mim. E ele falou, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. É um outro. Então, não é o próprio Jesus que está aqui, é um outro. Não é o próprio Deus que está aqui, é um outro. Não é o Espírito de Deus, o sopro de Deus que está aqui, como alguns pensam. Não é uma força, não. Pode ser tudo isso, mas é também uma pessoa, é Deus. E nós vamos descobrir isso aqui. Mais de 300 vezes em toda a Bíblia, o Espírito Santo é mencionado. E ele está presente em quase todos os livros da Bíblia. E eu peguei um trechinho de um livro chamado Atos dos Apóstolos, na página 50, onde essa escritora americana, que eu julgo ser uma mulher inspirada por Deus, Ellen Goldwhite, ela diz assim na página 50 do livro Atos dos Apóstolos: se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Deus quer nos encher do seu Espírito. Por quê? No processo da divindade, eu prefiro usar a expressão divindade a trindade, porque trindade cria preconceito, não para mim, mas para alguns ouvintes. Eu prefiro usar a expressão divindade. No mecanismo, na economia da divindade, nós entendemos que Deus é o Pai, a fonte de todas as coisas, que Jesus é o Criador de todas as coisas, e que o Espírito Santo é o Deus responsável para cuidar da igreja. Por isso o Senhor Jesus disse, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Por que que nós temos dificuldades de entender a respeito do Espírito Santo? Não somos só nós. Querem ver? Quando nós conhecemos um bebê, como os bebês que foram apresentados aqui, e nós vamos acompanhando o crescimento desses bebês. Lá na frente, daqui a 20 anos, se Jesus não voltar, eles serão jovens, e nós vamos dizer assim, conhecemos esses meninos, essas meninas, desde criança. Mas, por exemplo, quando eu vim para cá, eu conheci alguns de vocês. Eu vou citar aqui um casal, o Moacir e a Sandra. E eu conheci esse casal aqui. Nós já até viajamos juntos já. Temos amizade muito boa, né, Wander? Mais uma viagem, porque nós temos que ir nos juntando. E viajar é bom, mas eu quero viajar com vocês para a eternidade. Eu os conheci aqui. Mas não significa que antes de eu os conhecer, eles não existiam. Eles já tinham 15 anos, 25 anos antes de eu os conhecer. Quando nós entendemos uma coisa na palavra de Deus, e entendemos naquele momento, não significa que aquilo não existia antes. Eu preguei um sermão terça-feira aqui debaixo, no culto do poder. E eu preguei sobre o Salmo 37:5, bem daqui, desse lugar aqui. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais ele fará. Eu disse, hoje eu vou ensinar vocês como é que nós aplicamos esta promessa tão maravilhosa na nossa vida, porque ela está aqui na Bíblia, mas se nós não conseguirmos tirá-la dali e colocá-la aqui, ela não tem significado nenhum. E foi um espetáculo. Alguém disse assim, nunca imaginei que deste verso aí se poderia tirar tanta coisa bonita. O fato de nós não conhecermos alguma coisa,
não significa que essa coisa não exista. O fato de não conhecermos uma pessoa, não significa que essa pessoa não exista. Havia uma dificuldade no começo da igreja cristã. Eu posso citar isso para você. Está em Atos, no capítulo 19. Se você quiser olhar, pode. Paulo chegou numa cidade chamada Éfeso. Apolo estava em Corinto. E quando Paulo percebeu, tinha uns cristãos ali que estavam observando os mandamentos, eram da igreja. E Paulo falou assim: vocês já receberam o Espírito Santo? Sabem o que eles responderam? Nós nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. Quer dizer, o fato de nós não sabermos de algo, não quer dizer que esse algo não exista. Querem ver? Vamos pensar que não exista o Novo Testamento, que só exista o Antigo. Ok? Vamos pensar, só para raciocinar. A Bíblia diz lá no comecinho: no princípio Deus criou o céu e a terra. Se não existisse Novo Testamento, quem você diria que foi o Deus que criou o céu e a terra? Fala para mim. Deus o Pai, Deus o Filho ou Deus o Espírito Santo? Quem você diria? Fala. O Pai. Por quê? No Antigo Testamento nós não temos muitas explicações sobre Deus o Filho, mas aí nós vamos para o Novo Testamento. Aí vem João no capítulo 1, ele diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Quem fez? Jesus. Hebreus, Colossenses, todos esses livros, eles falam que Jesus é o Criador. Mas se eu não tivesse o Novo Testamento, eu não saberia dizer para vocês que o Criador de todas as coisas foi Jesus. Agora, eu poderia entabular a sua cabeça agora, criar uma confusão na sua cabeça, mas eu não vou fazer isso. Você sabia que a palavra princípio, quando a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus, o princípio pode ser um dos nomes do Senhor Jesus? Pastor Braga, dorme com essa aqui, você que é um estudioso. No princípio criou Deus, em Jesus criou Deus o céu e a terra. O Bereshit Bará pode ser um dos nomes do Senhor Jesus? Quem pode me provar que não é? Alguns estudiosos pensam assim. Se foi assim, e se é assim, é fácil de entender. Em Jesus, Deus criou todas as coisas, mas eu não vou balançar a sua cabeça com isso. Outra coisa, a gente poderia dizer que no hebraico, quando a gente fala de gênero, número e grau, ou gênero, número e caso, para os mais estudiosos, quando a gente fala do singular, do plural, na nossa língua a gente só conhece singular e plural, mas no hebraico tem singular, dual e plural. Dual, quando você quer usar um plural para duas coisas bem iguais. Então, por exemplo, 2 orelhas, 2 pés, usa-se o dual, não usa-se o plural. Mas quando se usa o plural, ele é mais usado para pessoas. E pode ser um plural de 2 ou de 3 pessoas ou mais. E se a gente quisesse confundir a cabeça, poderia dizer: olha, o Deus lá do primeiro verso da Bíblia está no plural. E aí? Mas eu não vou fazer isso. E eu também poderia usar pelo menos 4 textos bíblicos, que as pessoas usam aí, mas que não é correto usar, porque esses textos bíblicos, eles podem significar um plural majestático. Quando nós falamos assim, por exemplo, o homem se tornou como um de nós. Aí a pessoa assim, está vendo aqui, ó, que não é só um de nós, mas é um plural majestático, é de educação. Você vai ao shopping sozinho. Onde você está indo? Nós estamos indo ao shopping, mas você está sozinho. Usamos isso ou não usamos? Eu não vou usar isso. Eu vou usar apenas e tão somente coisas muito claras na Bíblia que não podem ser contestadas. Vou usar textos da Bíblia que não podem ser contestados. E você vai sair daqui hoje consciente de que o Espírito Santo é uma pessoa, e que é uma pessoa divina, e que o Espírito Santo é Deus, como Deus o Pai e Deus o Filho. Diga amém. O que é que nós cremos como pessoas e como igreja? Quando você se torna membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você diz que crê, e às vezes você nem sabe no que crê direito.
Mas o que é que nós cremos sobre o assunto Espírito Santo? Primeiro, que nós cremos em Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é eterno, é imortal, é onisciente, onipotente, onipresente, todas essas coisas. Nós cremos em Deus, e eu vou ler para você. Nós cremos em Deus, o Espírito Santo, que desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação, na encarnação e na redenção. Inspirou os escritores das Escrituras, escritores bíblicos, encheu de poder a vida de Cristo, atrai e convence os seres humanos, de tal maneira que todos os que se mostram sensíveis são renovados e transformados por Ele, a imagem de Deus. Foi enviado pelo Pai e pelo Filho para estar para sempre com seus filhos. Ele concede dons espirituais à igreja e a habilita a dar testemunho de Cristo, e em harmonia com as Escrituras, guia a igreja em toda a verdade. As palavras de Jesus foram: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. E Ele disse: é o Espírito da verdade, e Ele vos guiará em toda a verdade. Louvado seja Deus pelo Espírito Santo. Quando Jesus falou do batismo, está em Mateus 28. Fluide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando, Jesus que falou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Paulo pronunciou a sua bênção, está em 2 Coríntios 13:13, ele falou assim: o amor de Deus, o Pai. O amor de Deus é muito grande. A graça de Jesus, o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Quando a Bíblia diz em Efésios 1:3, que é o Espírito Santo quem nos sela para a salvação, nós somos selados nele. E depois no mesmo livro, no capítulo 4 e no verso 30, a Bíblia diz que nós somos selados para a redenção. Está falando do Espírito de Deus. Querem ver mais uma coisa? 2 Timóteo 3,16, Paulo, lá em Timóteo está escrito assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo falando a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus. Aí vem Pedro, 2 Pedro capítulo 1, verso 21, ele diz assim: nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, se nós cremos na Bíblia como a verdade, nós temos que entender que os escritores estão usando em harmonia as expressões, simultaneamente, sinônimos, Deus e Espírito Santo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Qual foi o Deus que inspirou a Escritura? Pedro responde: o Deus Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos conhecer um pouco mais da palavra, mas você não ganha para estudar a palavra. Você estuda a palavra por hobby, mas estude-a também para a sua salvação. Agora, eu recebo para estudar a palavra, e eu tenho a obrigação de ensinar você e ensinar corretamente, e dar um alimento tão sólido para você, que você não saia daqui com vontade de passar no McDonald's. Porque às vezes as pessoas vão a um restaurante e saem com fome, não é? Nesse restaurante aqui você tem que sair saciado espiritualmente. E eu quero que você saia daqui tendo recebido as entradas, o prato principal e a sobremesa, todas as coisas. E saia daqui e vai para casa dizendo assim: Deus falou comigo e eu entendi. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Há muita coisa que nós não sabemos. Nós deveríamos pedir misericórdia para entendermos algumas coisas. Ideias erradas. O Espírito Santo é uma força mística. Está errado. Ideia errada é um poder impessoal que Deus disponibiliza. Ideia errada. O Espírito Santo é um sopro. Ideia errada. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é uma pessoa e que é uma pessoa divina. E eu vou dar aqui alguns textos para você,
E eu tenho que dizer o seguinte: todas as afirmações são baseadas na palavra de Deus. Se você tiver alguma dúvida, consulte a palavra de Deus. Você pode consultar o Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você pode consultar o livro Nisto Cremos. E há uma porção de outros livros inspirados que foram escritos e que nos ajudam. Agora, por favor, não vá beber água suja por aí. Beba água limpa. A água que nós temos aqui, água pura, água limpa. Porque se você for beber água suja por aí, você ficará com o seu corpo contaminado, com a sua mente contaminada. Quer ver? Algumas afirmações. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força, um ser impessoal. Gênesis 6:3, o Espírito Santo contende, ele discute, ele conversa. Lucas 12:12, o Espírito Santo ensina. João 16:8, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Atos 13:3, o Espírito Santo concede dons à igreja, ele dirige a igreja. Romanos 8:26, o Espírito Santo nos auxilia, intercedendo, traduzindo até as nossas orações. É por essa razão que quando nós oramos, às vezes nós pedimos uma coisa e Deus nos dá outra. Pedimos o que queremos e Deus nos dá o que nós precisamos. E louvamos a Deus porque é a atuação do Espírito Santo. Romanos 15:30, o Espírito Santo ama. Já viu o vento amar? Já viu uma coisa impessoal amar? Isso só romanticamente, só nos poemas e nas músicas que a gente escreve essas coisas, porque aí a situação obriga e propicia essas coisas, né? 1 Coríntios 12, o Espírito Santo toma decisões. Efésios 4:30, se entristece. 1 Pedro 1, santifica. 2 Pedro 1:21, inspira, eu já falei isso agora. E uma última coisa sobre isso, Apocalipse 2:7, ele fala. Vento não fala. Força impessoal não fala. Pergunto à minha igreja, está claro até aqui? Eu posso prosseguir ou querem que eu comece de novo? Tá claro? Está indo certinho aí na cabeça? Segundo ponto, a Bíblia fala do Espírito Santo como Deus. Primeiro fala do Espírito Santo como uma pessoa. Fala como Deus associando atributos divinos ao Espírito Santo. Ele é eterno, Hebreus 9:14. Só Deus é eterno e imortal. O Espírito Santo é eterno, Hebreus 9:14. Ele é vida, Romanos 8:2. Ele é verdade, João 16:13. Ele é onipotente, Jó 33:4 e 1 Coríntios 12:11. Ele é onipresente, João 14:16, Salmo 139 é bem conhecido. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? É o Espírito de Deus. É onipresente, 1 Coríntios 2, tem poder de ressuscitar. Aleluia, Romanos 8:11. Terceiro, a Bíblia coloca o Espírito Santo no mesmo pé de igualdade de Deus o Pai e Deus o Filho. E eu já falei isso na fórmula batismal, na bênção apostólica, na distribuição dos dons espirituais. Isso aqui seria bom você dar uma olhadinha. 1 Coríntios capítulo 12, versos 4-6. Quarto ponto, a Bíblia ensina claramente que o Espírito Santo é Deus. Querem ver na Bíblia? Vamos dar uma olhadinha no texto, Atos capítulo 5. Eu prometi que seria só um, mas eu tenho que ler esse aqui. Então esse é o segundo que eu leio aqui. Atos capítulo 5. Não tem nada a ver com mordomia esse sermão que eu estou pregando, tá certo? Mas aqui fala de um assunto de dinheiro. Porque o dinheiro, embora a gente diga que é uma raiz, porque a Bíblia fala assim, o dinheiro às vezes nos ajuda em muito. Então, vamos pensar no dinheiro também como uma coisa útil para fazer avançar o reino de Deus. Aqui em Atos capítulo 5 tem um episódio. Um casal, Ananias e Safira, eles prometeram dar uma quantidade de dinheiro, um valor para a igreja. A igreja estava começando. Aí eles, entre si, combinaram que venderam o que pretendiam vender, e eles resolveram esconder uma parte. Quer dizer, tinham prometido dar um total, aí resolveram dar um outro valor. Aí o que é que o homem de Deus falou para eles? Versos 3 e 4. Então disse Pedro:
Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Para quem que ele mentiu, gente? Vocês creem na Bíblia, digam amém. E eu não preciso forçar vocês para acreditar na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. E se vocês quiserem viver eternamente, tem que acreditar na palavra de Deus. Aqui Pedro falou que eles mentiram para quem? Para o Espírito Santo. Verso 4, para ganhar tempo. Conservando-o, porventura, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a quem? Está claro para vocês ou não? Percebam, numa mesma conversa, eu nem preciso pegar pontos diferentes de um lugar e de outro, numa mesma conversa, com o mesmo casal, eles vieram em momentos diferentes, é claro, mas com o mesmo casal, Pedro diz assim: você mentiu ao Espírito Santo, você mentiu para Deus. Ou nós acreditamos na palavra de Deus, amados, ou nós temos que deixar de ser cristãos. Ou nós acreditamos na palavra de Deus, ou nós temos que fazer uma outra coisa qualquer e não ser adoradores, porque o verdadeiro adorador é aquele que acredita na palavra de Deus. E a palavra de Deus é enfática, está dizendo com clareza: mentiste a Deus, ao Espírito Santo, a Deus. Eu já citei o fato de que toda a palavra é inspirada por Deus, e depois um outro escritor diz que quem inspirou a palavra foi o Deus Espírito Santo. Nós temos que nos lembrar que Deus o Pai, e Deus o Filho, e Deus o Espírito Santo, eles desempenharam um papel espetacular na criação. Agora, há alguns versos bíblicos impressionantes. Eu não os citei ainda. Eu vou citar agora. Jamais uma pessoa pode chamar Jesus Cristo de Senhor, a não ser que seja movido pelo Espírito Santo de Deus. Está aqui na Bíblia, está aqui na palavra. Se você quiser conferir, pode olhar, 1 Coríntios 12, 3. Ninguém pode chamar o Senhor Jesus de Senhor, a não ser que seja movido pelo Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 15, 10, a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem coloca sobre nós os benefícios da graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 16, 13, é Ele quem nos guia na verdade. Não bastasse tudo isso, a Bíblia nos diz em Efésios 1, 13, que é o Espírito Santo quem nos sela. E no mesmo livro, no capítulo 4, no verso 30, a Bíblia diz que Ele nos sela para a redenção, para a salvação. Qual é o segredo? O segredo é simples. Não tente descobrir a roda de novo, já foi descoberta. Não tente querer saber mais do que o que Deus revelou. Porque às vezes nós queremos saber mais do que o que Deus revelou. E a palavra diz em Deuteronômio 29, 29, que o que Deus revelou é para nós e para os nossos filhos, forever, para sempre. Mas o que Deus não nos revelou é para Ele, é para Deus. Deus não revelou tudo, nem tudo está revelado. Agora, o meu problema é que às vezes eu não acredito no que está revelado e eu quero ficar inventando coisas e acreditar em coisas que não estão reveladas. Quando Deus diz sim na sua palavra, eu creio plenamente, irmãos. Se Deus diz não, eu aceito plenamente o não de Deus, e eu vivo tranquilo e feliz. E lá no passado, um amigo meu e amigo seu, Josafá, falou assim: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quer segurança e prosperidade, creia na palavra, porque a palavra de Deus, porque homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Eu vou terminar com duas coisas da Bíblia. Esse Espírito Santo, que é um ser pessoal, divino, é Deus, ele vai se manifestar em nossos dias. Joel capítulo 2, verso 28. Os nossos filhos vão profetizar. Nos nossos dias, nós veremos coisas muito grandiosas, porque assim como lá no passado, o Senhor enviou o Espírito no dia de Pentecostes,
E a gente entende, nós entendemos que aquele momento foi assim uma demonstração pequena do que será, do que acontecerá no final dos dias, por ocasião da volta de Jesus, quando o Espírito de Deus vai tomar posse completamente da nossa vida e do nosso coração, e nós vamos pregar com poder, e o Senhor Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus. Multidões se converterão num dia só, fruto da operação do Espírito Santo através de alguns pregadores. O Deus Espírito Santo, que está cuidando de todos os detalhes da sua igreja, Ele se manifestará novamente, poderosamente, para terminar a tarefa da pregação, e Jesus voltará. E eu concluo com 2 Coríntios 13:13, que a graça do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Deus Espírito Santo sejam com todos vós. Uma pergunta apenas. Há alguma dúvida? Alguma dúvida? Está claro? Onde está o Jonatas? Vem aqui, filho. Como um vento, o Espírito Santo vai soprar sobre nós. Nossos filhos profetizarão. Veremos o Evangelho ser pregado em toda a sua pujança, em todo o seu poder. E Jesus aparecerá nas nuvens dos céus. Quero fazer uma declaração pessoal aqui, individual. Eu creio plenamente em Deus o Pai. Eu creio plenamente em Deus o Filho. E eu creio plenamente em Deus o Espírito Santo. E eu entendo que muitas coisas que nós não entendemos, porque nem tudo está revelado, quando nós passarmos com Deus pela eternidade, nós vamos entender muitas coisas que aqui pareciam difíceis. Você gostaria de dizer para Deus: eu creio em Deus o Pai, em Deus o Filho, em Deus o Espírito Santo. E Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a viver de acordo com a palavra. Eu não quero viver de acordo com o que alguns ensinam por aí, mas eu quero viver de acordo com a palavra. Se for este o desejo do seu coração e do seu coração, você que nos acompanha pela internet, esse é um bom momento para você falar isso para Deus. Você que está aqui na nave, você pode ficar em pé à medida que o Jonatas cantar. Se você sentir que deve ficar em pé, fique. Senão, fique sentado. Eu vou estar aqui orando para que o Deus Espírito Santo, que é aquele que nos convence, e que é aquele também que nos sela para a eternidade, que Ele trabalhe agora no nosso coração, para que compreendamos tudo o que precisa ser compreendido. Amém. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão, e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo para queimar?
pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que será? Por que razão? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Obrigado, Jonatas. O Espírito de Deus quer nos usar para terminarmos a tarefa da pregação. Nós somos acostumados a apelar assim para os sentimentos, né? E falar das tristezas que vão acabar e tudo. Mas eu acho que nós deveríamos pensar nas alegrias de nós podermos conhecer o Senhor Jesus face a face, de nós podermos conhecer Deus, conhecer o Espírito Santo, conhecer as pessoas que escreveram a Bíblia e também conhecermos as pessoas que nós ajudamos de alguma maneira a se prepararem para a eternidade. Acho que nessas coisas deveríamos pensar. E olha, quando alguém diz que os melhores dias ainda estão por vir, nós temos que acreditar, os melhores. Dias cheios de surpresas. Irmãos, quando o Espírito foi enviado, no começo da igreja, as coisas ficaram assim, tão estupendas que alguns disseram, esse pessoal está bêbado. Muita gente não vai entender, mas o Espírito do Senhor vai tomar posse de todos nós e nós vamos pregar a palavra com poder. E Jesus virá. Quantos de vocês querem levar um resumo para casa, para deixar dentro da Bíblia? Deixa eu ver as mãos. Então nós vamos fazer assim, nós temos uma porção de diáconos por aí, eu vou orar, nós vamos cantar a música, eu vou pedir que vocês se assentem, e aí eles vão entregar para vocês, está certo? Senhor, o nosso louvor pela Tua Palavra, porque por ela nós podemos nos guiar. Ela é a palavra da verdade. Louvamos o Teu nome pelo Senhor Jesus, o nosso Salvador. E hoje especialmente, Pai, nós Te louvamos, porque o Espírito Santo é o nosso Consolador, é o nosso professor, é o nosso assistente. E nessa economia da salvação, nós louvamos Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Senhor, nós queremos fazer parte das páginas gloriosas da igreja nos últimos dias. Limpa as arestas do nosso coração, da nossa mente. Tira de nós as diferenças. Algumas coisas que
são tão pequeninas, mas que nos separam das pessoas. Que o teu Espírito queime dentro de nós tudo que é ruim, nos purifique como se purifica o ouro, e que nas tuas mãos nós sejamos verdadeiros diamantes da pregação e do testemunho. Abençoa nossas crianças, nossos jovens, nossos irmãos, e mesmo aqueles que já estão avançados em dias. Abençoa a tua igreja, Pai. Por favor, não permita jamais que nós sejamos levados por algum vento de doutrina, mas que fiquemos firmes com aquilo que ensina a tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus, movidos pelo Espírito Santo, ao Deus o Pai. Amém.